Saúde os amados nesta noite com a paz do Senhor. São todos bem-vindos à casa do Deus Todo-Poderoso. Quero louvar a Deus a oportunidade que Ele me concede em estar aqui em Tremembé, uma igreja metodista wesleyana. Ontem estive pregando aí na sede e hoje, graças a Deus, estou aqui com os irmãos. Que Deus abençoe Pastor Orco e sua equipe ministerial. Que Deus abençoe e continue abençoando esta igreja. Curioso que domingo passado eu ia pregar aqui em Jardim Santana, Assembleia de Deus, e passei por aqui e olhei, que igreja linda, mas escapou-me a visão. Perguntei que igreja era aquela. Disse, é a metodista wesleyana. Olha aqui, que lindo. Então depois pensei, não, eu vou quarta-feira, prego em Tremembé, só pode ser aquela igreja. E então, hoje estou aqui, o pastor foi pegar-me aí em Taubaté, na casa do pastor Sampaio. Vínhamos conversando, falando um pouco da obra do Senhor. Eu sou pastor evangélico ligado às Assembleias de Deus Pentecostal, na cidade de Luanda, capital da República de Angola. Angola é um dos 54 países do continente africano e é um dos 5 países que falam português. Tal como o Brasil, nós fomos colonizados pelos portugueses. Nós estamos vivendo em Angola alguns momentos importantes, porque vivemos 32 anos de guerra civil. Mas desde 2002 que a paz instaurou-se no país e o país vem vivenciando e experimentando um retumbante, verdadeiro crescimento econômico. Hoje, os sociólogos chamam Angola de o tigre africano. Esta é uma expressão de sociologia que nasceu em função da Primeira Guerra Mundial, que devastou alguns países, como o caso países asiáticos, como é o caso do Japão e a Coreia do Sul. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, os países renasceram dos escombros e cresceram economicamente de tal maneira e assustadora que os sociólogos chamaram-nos de tigre asiático. O mesmo está acontecendo com Angola. E então hoje Angola é a economia, é a terceira economia que mais cresce no mundo. Mas o mais lindo do meu país é que nós estamos a experimentar um verdadeiro avivamento. Angola está a passar, o Senhor está soprando um vento por aquelas paragens que os irmãos não imaginam. Eu sou pastor auxiliar numa igreja que está localizada no centro da capital de Luanda, capital que é Luanda, capital do país, e a nossa igreja tem 17 mil membros, o seu campo todo, 17 mil membros, e quase em torno de 26, 27 mil congregados. Temos missões em alguns países, a África, temos missões aqui mesmo no Brasil, em Curitiba, uma igreja implantada, temos
obra missionária em Portugal, Lisboa, que está crescendo muito, e temos também uma obra na Espanha. Então é uma igreja que no país é uma referência no que a missões diz respeito. Bom, vamos ler a palavra do Senhor. Eu estou cá no Brasil, tenho vindo nesses últimos anos, graças a Deus, Deus me tem aberto as portas para pregar o Evangelho um pouco por esse mundo e agora também no Brasil. Tenho ido muito para o sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, mas desde o ano passado estou a vir também aqui no Sudeste, aqui em São Paulo. Este ano eu vim com a missão específica de editar, publicar e lançar meu primeiro livro, Celeiro do Pregador, Fundamentos para uma Boa Pregação. Como lhes disse, o país está a viver um momento de avivamento, então queremos colocar nas mãos de jovens que estão nascendo com uma fome e apetência pela palavra do Senhor, colocar alguma coisa mais sólido em suas mãos. E se alguém se interessa, porque aqui tem conselhos bons não só para pregadores, mas para crentes também, no final eu vou oferecer-te aí no valor de R$10, uma oferta. Aí você leva, tem aqui uma foto do negão, você leva o negão para casa. Amém. Bem, mas eu vim cá para falar de Jesus, não falar de mim. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Interessou-me bastante o programa que o pastor instituiu, e ele esteve a me falar sobre este programa maravilhoso que a igreja tem, e neste dia específico que é do Red Day, para nos lembrarmos que a oração é um dever, é um privilégio, e se não orarmos, não venceremos as lutas dessa vida. Deus abençoe mais uma vez o pastor por essa visão inspirada e inspiradora. Os irmãos estão entendendo o português que eu estou a falar? Amém? Porque o brasileiro, nós em Angola dizemos que o brasileiro fala cantando. E nós temos o sotaque de Portugal fechado. Mas dá para entender. Graças a Deus pela língua portuguesa que nos permite nos comunicarmos uns aos outros. Jó capítulo 2, versículos 7 a 10. É apenas uma questão de hábito meu, não tem nada de mais nisso. Queria só pedir-lhes que se colocassem em pé para lermos a palavra do Senhor. Não que seja pecado ler a Bíblia sentado, não tem problema nenhum. Aliás, os homens que escreveram a Bíblia escreveram sentados, né? Então, mas é uma prática que eu gosto. Assim diz a palavra do Senhor. Se os irmãos acharam, estou vendo alguns ainda folhear as Escrituras, creio que achamos todos. Assim diz a palavra do Senhor. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Senhor, fale conosco.
em nome de Jesus. Amém. Tenha vontade de sentar. Deus abençoe. Deus me tem dado a graça e também a disposição de escrever um livro que particularmente está mexendo com o meu espírito antes de o editar. É um livro que, querendo Deus, no mês de setembro eu estarei editando aqui no Brasil. E ele toca, versa, analisa, estuda a vida de Jó. E eu começo, ao escrever aquele livro, com esta abertura, com a palavra Sua Excelência Jó. Isto porque, pela cultura hedonista, pela cultura clientelista, pela cultura consumista dos nossos dias, pela cultura do poder, não haveria espaço para homens como Jó. O mundo se tornou hoje uma selva de uma competição desenfreada, em que melhor é aquele que tem, melhor é aquele que possui, é aquele que mais faz, ainda que não seja uma pessoa cujo ser espelhe algum valor moral. Então eu resolvi dar a Jó o direito à palavra, porque em meio a este mundo, a despeito desta guerra desenfreada que é o mundo moderno hoje, neste mundo consumista e consumidor, ainda existem pessoas que a vida não lhes tem oferecido grandes favores, têm lutado, têm passado por, enfrentado grandes dificuldades, e dizem que este é o mundo dos mais fortes. Mas não devemos esquecer que este também é um mundo dos desafortunados, é um mundo em que, vez por outra, se nos abate algumas calamidades. A exemplo, como as chuvas, enxurradas que infelizmente causaram estragos aqui na zona serrana do Rio de Janeiro. Então, para essas pessoas que lutam e que sofrem, precisa de existir alguém que entende um pouco também do sofrimento. Infelizmente, até no campo eclesiástico, na igreja, hoje, estamos vivendo uma crise tremenda. E eu disse isso ainda lá na sede, que hoje existem igrejas para todos os gostos. Existe igreja para dos carecas, igreja dos que vestem roupas brancas, igreja dos que andam descalços, igreja dos que pulam carnaval. Existe igreja para todos os gostos. Se você é esquisito, tem igreja para você. E hoje, se você se apega à Bíblia, à palavra do Senhor, e prega os preceitos dela, sem oferecer sem abrir caminho para alguma facilidade, você não vai ter muita gente vindo na tua igreja. Estamos a viver hoje o tempo das igrejas que facilitam tudo.
das fitinhas, dos sal grossos, sal magro e outras coisas por aí, dos azeites de Israel, das águas do Jordão. Jesus adentra em João capítulo 5 em Betesda, e um paralítico que havia 38 anos estava ali deitado, sem receber ajuda, porque diz as Escrituras e reza a tradição que naquele alpendre, naquele tanque, Betesda significa casa de misericórdia, mas o que menos parecia aquele lugar era isso, casa de misericórdia. Havia multidão de pessoas, todas doentes e problemáticas, e o mais grave problema para mim, ao ler esse texto, não é o problema físico, não é a doença física, é exatamente a psicológica. E este moço revela isso quando o Senhor lhe pergunta se quer ser curado, e ele diz, argumentando que não tenho ninguém. Quando eu quero ir para lá, alguém aparece primeiro e é sarado. Quando o anjo agita as águas, e eu estou nesta condição. Era um lugar de sofrimento para muitas pessoas, e de vitória só para um que conseguia chegar aí. E o Senhor diz ao moço, que já havia 38 anos, e lembrem, Jesus na altura tinha cerca de 30 anos, quer dizer que ele esteve ali há mais tempo, antes mesmo de Jesus haver nascido, já lá estava. Ele diz ao homem: toma a tua cama e vai, vamos. E ali Jesus começa a nos ensinar, e para mim, a dar uma chapada sem mão para a modernidade das igrejas hoje. Eu vejo duas coisas importantes quando Jesus entra aí em Betesda. Primeiro, Jesus em Betesda. Segundo, o coxo em Betesda. Primeiro, Jesus em Betesda significa cura sem ritual. Por quê? Não é necessário anjo, não é necessário água que se agita, não vai ser necessário tempo para agitar as águas, basta uma palavra e o milagre acontece. É o mesmo que dizer que nós não estamos a precisar hoje de rituais na igreja, estamos a precisar da presença de Jesus, que nos cura sem ritual. Não é necessário sal grosso, não é necessário fitinhas, não é necessário águas, basta o Senhor estar presente, e acredite, a vitória vai chegar onde você está, porque Ele está e entrou aqui com este propósito. Esta é a primeira. Jesus em Betesda é cura sem ritual. Dá até vontade de eu dizer para mim mesmo: eu não preciso de fitinha, eu preciso é que Jesus entre em Betesda, entre na minha casa e faça da minha casa Betesda, onde Ele me cura sem fita, onde Ele me cura sem anúncio, onde Ele me cura sem propaganda, onde Ele me cura sem fogo de artifício, onde Ele me levanta sem homem falar, onde Ele abre porta sem ninguém determinar. Basta Jesus ser Jesus na minha vida. Jesus em Betesda, cura sem ritual. Agora, o homem ou coxo em Betesda é o homem no caminho de Jesus. Irmão em Cristo, se você está nessa igreja hoje, você está no caminho de Jesus, você está onde Jesus vai passar. Não é necessário muito truque nem muita conversa, basta ficar aqui e saber: se não for hoje, amanhã Ele vai agir. Se não for amanhã, depois de amanhã vai agir. Se não for depois de amanhã, em algum momento da minha vida Ele vai agir. Por quê? Porque eu estou no lugar onde Ele vai passar. Agora eu falo isso, estamos a viver hoje a época da famosa teologia dos 3Ds. Eu gosto de dizer isso. Há igrejas que é 3D: demônio, dinheiro e doença.
Há púlpitos que se exaltam mais a Satanás do que a Deus. Fala-se mais do poder do diabo. Há cidadãos que inclusive chegam a entrevistar servos de Deus. Ele diz, para mostrar a sua grandeza, quão ungido ele é, eles chegam endemoniados. Quem é você que está aí? Ah, sou fulano e tal. Quantos vocês são? Somos 7. Você sabe quem está a falar contigo? Sei, tu és servo do Senhor. Ah, reconhece? E ele começa a dar uma conversa com o demônio, e o povo vai aplaudindo. Mas sabe o que é que está acontecendo? O diabo está a ter ibope nos nossos púlpitos. Não precisamos disso. Basta sabermos que Jesus está presente e o demônio se estremece e vão saindo sem você se aperceber, em nome de Jesus. Jó! Vamos dar voz a Jó com a palavra Sua Excelência Jó. Repita comigo, com a palavra Sua Excelência Jó. Vamos dar voz a Jó. A Bíblia diz que em um certo tempo, e há muito tempo, dizem os teólogos, muito antes de Abraão, um homem por nome Jó, no Oriente, que servia e temia Deus, viu sua vida do dia para a noite sair dos eixos, por conta de uma manipulação, por conta de um jogo transcendental, por conta de uma aposta entre Deus e Satanás. E usando a linguagem da Bíblia, no dia em que os filhos de Deus iam para adorar a Deus, o diabo apareceu e Deus disse: de onde vens? E disse Satanás: eu venho de rodear pela terra e passear por ela. E aqui minha versão escuta aqui, vagabundo. Viste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Aí o diabo disse: é claro, o Senhor o cercou de tantos bens, permita que eu toque nestes bens, vai ver se ele não vai amaldiçoar a Deus. Deus permite a Satanás tal ato. E diz a Bíblia que num certo dia em que Jó estava distante de sua casa, ele recebe a infausta notícia de que os seus filhos e seus bens todos foram queimados por uma calamidade, por um fogo que caiu do céu. Aí começou a desgraça de Jó. No capítulo 2, Satanás volta a apresentar-se a Deus, e Deus torna claro que Jó continuou firme naquilo que Deus dissera que ele era. Aí o diabo evoca, diz assim, argumenta, diz: deixa-me, e ele usa essa expressão, pele por pele, e o homem blasfemará. Deixe-me eu tocar no seu corpo, viverá se ele não vai dessa vez amaldiçoar. Deus disse: toca, tão somente não toque na vida. Uma palavra entre parênteses, pastor Horton. O diabo, até para ser diabo, precisa de Deus. Pediu permissão para tocar, e Deus disse: está permitido. Se Deus não permite, o diabo não consegue ser diabo. Permitiu, e ele tocou. E Jó, e aí entramos no versículo que nós lemos, numa posição extremamente mendicante,
claudicante, numa posição difícil, irmãos, asquerosa. Jó foi acometido de uma lepra asquerosa, cheirava mal, seu hálito nem dava para estar ao lado. Ele pegava em caco para raspar-se, ele estava sentado em cima do lixo, e os teólogos dizem, a tradução correta daquele lixo da cinza, de cima da cinza é lixo, estava no lixo, porque aí já é parabólico até. Ele sentou no lixo, quer dizer, é o único lugar para ele estar naquela condição. E eis que 3 amigos, 3 homens, aqui a Bíblia dá o nome de amigos, vieram de lá, porque eram homens que Jó já havia ajudado no seu momento de abastança. E eles chegam, e no versículo 11, onde nós lemos até o versículo 10, e a partir do versículo 11, começa a saga desses 3 amigos de Jó. Eles aparecem, e eles fazem uma coisa linda, acertaram no gesto, mas erraram na teologia. Acertaram no gesto. Eles chegaram, sentaram-se e viram o estado de Jó e não ousaram falar nada. Calaram-se, acompanharam a desdita de Jó em silêncio. Resolveram condoer-se com ele. Passado um momento, Jó começa, aí no capítulo 3, a usar palavras duras, mas compreensíveis para o seu estado. Eu estou aí para algum lugar, irmãos, caminhem comigo, amém? Eu vou espremer. A Bíblia diz que Jó começa a falar. Depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Jó começou a reclamar da sua situação, amaldiçoou o dia em que nasceu, o dia em que se anunciou que era um homem. Ele disse: seria bom se o dia se convertesse em trevas e ele não viesse a existir. Aí os amigos começaram no caminho do erro, pois resolveram consolá-lo com filosofia e teologias completamente erradas. Entraram na chamada teologia da causa moral, em que eles disseram: bom, se você está nessa condição, Jó, é porque você fez isso. Não se justifica isso sem haver um pecado escondido. Sonda bem o teu coração. Deus não permite o seu servo passar por isso se ele não tiver cometido algum pecado. Jó sondava-se e não encontrava pecado nenhum. Eles diziam: não, Deus é justo. Se você se justificar, vai tornar Deus injusto e você justo. Queridos irmãos, com a palavra Sua Excelência Jó. Quando eu leio o livro de Jó, e como só leio com profundidade por causa do livro que eu estou escrevendo, eu descobri as 7 curiosidades no livro de Jó, muito importante, forte, 7. E dessas 7, há 3 que me chamam e mexem muito com o meu espírito. E eu vou começar agora a falar a palavra do Senhor. 3 grandes curiosidades em torno do livro de Jó. Primeira curiosidade é que Satanás, o diabo, Belzebu, seja lá o nome que o irmão quiser dá-lo, ele só aparece no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Jó. E o livro de Jó tem 42 capítulos. Ele só aparece em pessoa e em menção no capítulo 1 e no capítulo 2. Primeira curiosidade. Do capítulo 3 até o capítulo 42, você não vê Satanás, nem sendo mencionado, nem estando presente. Ele ataca e fica no anonimato. Segunda curiosidade, e ligada à primeira. Do capítulo 3 em diante, até pelo menos o capítulo 36, 7, entram os 3 amigos de Jó,
Isso é curioso? É curioso. E eu vou lhes dizer porquê. Terceira curiosidade. Do capítulo 1 ao capítulo 42, em nenhum momento você vê Jó falando, mencionando, exorcizando, repreendendo, lamentando. Em nenhum momento você vê a Jó falando ou mencionando o nome de Satanás. Em nenhum. Isso é importante para o que lhes falarei daqui a pouco. Primeira curiosidade. Satanás só aparece do capítulo 1 até o capítulo 2. Queridos irmãos em Cristo, por isso é que eu comecei introdutoriamente a falar que estamos a viver tempos em que a igreja tem passado e tem surgido muitas igrejas que têm falhado no alvo. Já não é mais tempo para darmos espaço e darmos lugar a Satanás. Já não é momento, aqui talvez no Brasil nem tanto, em África há infelizmente uma febre de dizeres, qualquer coisa é o diabo, qualquer coisa é Satanás, evoca-se tanto a Satanás, que às vezes fala-se, o cristão passa mais tempo colocando na sua boca o nome de Satanás do que o nome do seu próprio Deus. Satanás só tem na história de Jó 2 capítulos. Nos outros capítulos, Jó melhor dizendo, Deus é quem é o objeto do temor, do culto de Jó. Os irmãos não estão a perceber. Eu estou a dizer assim, queridos irmãos em Cristo Jesus, nós somos crentes, nós somos cristãos, e não importa o quanto o diabo faça contra a nossa vida, se ele fizer, nós não vamos lhe dar a importância que ele não tem. Nós vamos dar ao nosso Deus a importância que ele deve ter. Ainda que o diabo lance enfermidade contra mim, vou fazer como Jó. Quem vai estar nos meus lábios é o nome de Deus e não o nome de Satanás. Ainda que o inimigo se levante para atrapalhar a minha caminhada, eu vou fazer de Deus o objeto do meu culto, o objeto do meu lamento, o objeto da minha oração, o objeto da minha busca. Deus, eu estou nas tuas mãos para o bem ou para o mal. Se este mal que se acometeu do meu corpo, o Senhor permite que esteja aqui, o importante é que estou nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. Se o Senhor não quiser, ainda que eu queira, o Senhor não vai fazer. Deus é que é determinante na nossa vida e não Satanás. Não vamos dar ao diabo a importância que ele não tem. Mesmo estando doente, é Deus quem vale mais. Mesmo estando desempregado, toda a glória é para Deus. Mesmo estando em luta, é Deus que é Deus em nossa vida. Deixem, amados irmãos, de ouvir tanto e de dar tanta importância a Satanás, porque ele não merece tanto assim. E eu vou lhes provar. Eu vou descer. Posso descer, pastor? Há 2 grandes elogios no livro de Jó, logo no princípio. A Bíblia diz, Deus disse assim: viste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Eu queria que Deus me elogiasse desse jeito. Não há ninguém na terra, viste? Deus gabou-se. Deus expôs o seu servo Jó como um troféu. Diz: viste meu servo Jó? Não há ninguém. Ele é o único espécime raro na terra. É Deus elogiando Jó. Agora ouve, versículo 20 e versículo 21 do livro do capítulo 1 de Jó.
Quando a desgraça se abateu sobre os seus filhos e sobre todos os seus bens e perdeu tudo, diz a Bíblia, e inclinou-se Jó, seu rosto em terra, e adorou a Deus. Adorar a Deus é uma expressão de elogio. Deus elogiou a Jó. Agora é Jó quem elogia a Deus. Não dá para pegar. Deus elogia a Jó quando Jó estava na fartura. E Jó elogia a Deus quando ele estava em falta ou na dor. Eu quero ver quem é que é capaz de vencer um homem que é elogiado por Deus na fartura e que elogia a Deus na dor. Não tem para ninguém. Sabe por quê? Aqui a Bíblia está a nos ensinar que quando Deus tem alguém nas suas mãos, a fartura ou a falta não é determinante na vida e na fé dessa pessoa. Ou seja, quando ele tem muito, a sua fé está preservada. Algumas pessoas, quando tem muito dinheiro, se desvia da igreja. Outros não. Quanto mais têm, mais adoram ao Senhor. São como Jó. Deus os elogia na fartura. E quando sopra um vento na família, você pensa que vão abandonar a Deus? Quando estão em falta, vão adorar cada vez mais a Deus. Essas pessoas não são derrotadas por Satanás, nem pela vida. É por isso que eu não acredito muito quando alguém diz, não, Deus não lhe deu, porque Deus sabe que se lhe dá vai se desviar. Nem sempre é assim. Algumas pessoas que quanto mais Deus lhes dá, mais eles adoram e agradecem a Deus, porque sabem que onde eles saíram, onde eles estão, é só o Senhor quem pode ter feito o que eles têm, e eles adoram e glorificam a Deus. E aí o diabo vem dizer, é porque ele tem, mas quando ele não tem, é ali que ele adora cada vez mais, e o diabo perde tanto quando nós temos, quando nós não temos também. O diabo perde no que temos e perde no que não temos. Deus ganha no que temos e ganha quando não temos. Deus ganha no que temos e Ele ganha no que não temos. Vamos glorificar a Deus. Metodista Wesleyano, levanta as tuas mãos e glorifica a Deus. E diga que Deus ganha na tua vida, tendo ou não tendo. Agora observe, quando Satanás desaparece, ele diz que ele só aparece no capítulo 1 e no capítulo 2. Do capítulo 3 em diante, entram os 3 amigos. Isso é curioso. Quando o diabo desaparece, entram os 3 amigos. E os 3 amigos contribuíram mais para o mal de Jó do que para o bem. Alô? Estão aqui presentes? Estão a ouvir? Os amigos de Jó contribuem mais para o mal de Jó. Será que a igreja pode ver-se nessa história? Eu creio que sim. Às vezes o diabo não precisa estar presente quando existem 3 que podem fazer tão bem quanto ele, ou melhor do que ele, o seu próprio papel. E aqui onde às vezes entram algumas pessoas na igreja que conseguem destruir grupos. Me perdoa, irmão, o diabo me usou. Nem sempre é o diabo que usou. O teu caráter, que não foi ainda moldado e trabalhado, fez com que algumas pessoas saíssem da casa do Senhor, porque você os matou com a tua própria língua. Aí você faz parte dos 3 amigos que estão a fazer tão bem o papel do diabo na casa do Senhor. Mas o meu foco não é esse. Para finalizar, essas 3 curiosidades levam-nos a pensar da seguinte maneira. Capítulo 1, Jó perde tudo. Capítulo 42, o capítulo final, Jó ganha em dobro o que ele perdeu. Dá glória a Deus. Porque
Você não entendeu ainda. Eu estou pedindo para você dar glória a Deus mesmo, porque aqui está a lição que eu quero passar. Aqui está o sumo. No capítulo 1, Jó perde tudo. No capítulo 42, Jó recupera em dobro. O livro de Jó tem 3 lições para nos ensinar. Na desgraça, no problema que Jó sofreu, 3 lições. E é bem simples. Primeira lição. O livro de Jó todo, do capítulo 1, onde ele perde tudo, e o capítulo 42, onde ele recupera em dobro, nos ensina 3 lições. Primeira lição, repita comigo: Deus é grande e ninguém muda isso. Essa é a primeira lição do livro de Jó. O livro de Jó nos ensina que Deus é grande e ninguém muda isso. Número 2, o livro de Jó nos ensina que Jó, ou o homem, Jó é fraco, é vulnerável, mas Deus pode mudar isso. Número 3, o livro de Jó está aqui para nos ensinar que o diabo é diabo e nem Deus muda isso. Primeiro, Deus é grande e ninguém e nada muda isso. Irmãos em Cristo Jesus, eu tenho vindo esta noite à igreja metodista wesleyana sob a unção e autoridade do Espírito do Senhor para lhes dizer que esse ano, ainda que nós oremos, ainda que nós ousemos, ainda que nós acreditemos que Deus vai fazer coisas grandes, vamos ter uma certeza que o diabo também vai tentar se levantar. Mas uma coisa é certa: nada que o diabo tentar contra a nossa vida vai anular a grandeza de Deus. Mesmo estando doente, Deus é grande na minha vida e nada muda isso. Mesmo Jó estando doente, Deus é grande e as chagas não mudam isso. Deus, estou aqui para dizer que Jó, mesmo perdendo os filhos e os bens, Deus continua a ser grande e não é o que perdeu que muda isso. Tantas pessoas pensando que o mal que lhes aconteceu é porque Deus lhes abandonou. Deus não te abandonou coisa nenhuma. O que você perdeu não muda nada em Deus. O que você não conseguiu não retira nada em Deus. Deus continua a ser Deus. Deus é grande e nada muda isso. Quando alguém se levantar contra você e dizer: eu vou acabar com tua vida, coloca isso dentro do teu coração: Deus é grande e ninguém muda isso. Qual é a primeira lição? Deus é grande e ninguém muda isso. Segunda lição: o homem é vulnerável, o homem é fraco, mas Deus pode mudar isso. Irmão, todos os anos, quando começa um ano, estamos no mês de fevereiro, os homens fazem promessa, os homens oram, os homens buscam, os homens fazem votos, os homens dizem: Senhor, esse ano é o ano, esse ano é o ano da bênção, esse ano é o ano da graça, esse ano é o ano, Senhor, esse ano tem que ser o ano da vitória. Eu acredito, eu estou orando, e às vezes nós dizemos: pastor, eu tenho a certeza que aquele problema que eu tenho na justiça, esse ano está resolvido. Eu tenho plena convicção, eu sinto alguma coisa no meu coração que eu vou conseguir a vitória. Sabe o que? Mas de repente, ao longo do ano, acontece uma situação difícil que te deixa de rastro, que te coloca no chão, e você diz: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu acreditei tanto na vitória e eis que estou aqui em derrota. Quando isso acontecer, irmão, quando você estiver a enfrentar essa luta, não se esqueça o que o pregador africano disse. O que ele disse?
Ele disse que você está passando por isso porque você é homem e o homem é vulnerável, mas tem a vitória. Deus pode mudar isso. Deus pode mudar isso. O homem é fraco, mas Deus pode mudar isso. O homem é adoece, mas Deus pode mudar isso. O homem perde o emprego, mas Deus pode mudar isso. Esse ano, quando o problema se abater sobre a tua porta, diga bem alto: eu estou em problema, mas Deus pode mudar isso. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu me lembro agora num momento difícil da minha vida, mas muito difícil, que eu não entendia Deus. Deus me prometeu, Deus fez promessas em torno do meu ministério. Eu não estava vendo e experimentando nada, muito pelo contrário, eu estava a ir a pique. E em termos materiais, estou falando em termos material, eu estava aí, e um dia eu comecei a orar: Deus, separei um bom tempo de oração. Deus, o que está se passando comigo? Algum problema? Eu sou teu servo, Senhor Jesus. Será que alguma maldição caiu sobre mim? Oh, Senhor Jesus. Eu comecei a orar. Aí o Senhor me repreendeu. O Senhor me fez mais uma vez consciente de que a chamada dele na minha vida independe das circunstâncias da minha vida. A chamada que ele me fez depende dos momentos. Ele me fez entender uma coisa: tudo que eu sofrer nessa vida é um momento, mas tudo que ele me deu é para a eternidade. E eu comecei a louvar e a glorificar a Deus e acreditar que eu ia sair daquele deserto. Senhoras e senhores, não demorou muito tempo. Deus começou a fazer uma reviravolta na minha vida. E aquele Jó que eu era, que perdeu tudo, começou a ganhar em dobro. E o meu ministério começou a se expandir. Começou a crescer. E ali é que eu entendi que homem falha, mas Deus pode mudar isso. Quem acredita que esse ano, tudo que ele enfrentar, Deus pode mudar o que ele tiver a enfrentar? Quem acredita aqui que Deus é grande e ninguém pode mudar isso da sua grandeza? Escuta aqui: toda grandeza humana é grandeza adquirida. A grandeza de Deus, ninguém lhe fez grande. Ninguém fez Deus grande. Todos os homens grandes desse mundo é uma grandeza adquirida. Não se compara com a grandeza de Deus. Número 3, para finalizar: o diabo é diabo e nem Deus muda isso. Pastor, o que quer dizer com isso? Olha como é que Deus trabalha na nossa vida. Vou finalizar, já está na hora mesmo. Deus bem podia dizer assim: não, Satanás, te proíbo de vir com essa ideia de querer tentar e destruir os bens do meu servo. Logo, para compreender bem, eu vou reformular. Então logo Deus diz a Satanás: viste meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele. O Satanás entra logo naquilo em que ele é bom. Faz logo o seu papel do diabo. Diz também: deixa-me só eu ser diabo. Deixa-me eu tocar nele. E Deus disse o quê? Eu permito. Ou seja, o diabo é diabo e nem Deus muda isso. Só dizer em outras palavras, irmão, há momentos que a gente diz assim: Deus, por que o Senhor deixou isso? Oh Deus, seria bom se eu vivesse na terra sem o diabo. Deus não faz isso. Deus deixa o diabo ser diabo e ele ser Deus. Graças a Deus. Sabe por que Deus deixa o diabo ser diabo? Porque é o diabo sendo diabo que você vai ver que Deus é Deus de verdade. O diabo é diabo e nem Deus muda isso. Vai haver uma situação difícil que o diabo poderá tentar contra a tua vida. Não pergunte onde é que Deus estava. O ímpio é que tem a mania de dizer: onde é que está teu Deus? Crente não faz essa pergunta. Só porque me é cometida essa doença, você não pode perguntar onde é que Deus está, porque Deus está aqui. O diabo lançou isso porque é próprio do diabo.
Agora, Deus deixou que ele fosse diabo para que a gente veja a glória de Deus. Não, vocês vão entender bem quando eu contar uma história conhecida de vocês. Diz a Bíblia que Jesus recebeu a notícia que Lázaro está gravemente doente, mas ele resolveu de propósito ficar mais 2 dias para Lázaro morrer. E quando Lázaro morre, ele vem. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com a cama, tem compromisso com o túmulo. Deus não é Deus do possível, Deus é Deus do impossível. Estou dizendo assim, da cama qualquer médico pode levantar, agora do túmulo quero ver quem é que lhe tira. Então Deus permitiu que ele passasse para aquele estágio da cama de doente para o estágio de morto no túmulo, que é para ele chegar e dizer: não te hei dito eu que se creres verás a glória de Deus? Oh, não se assuste com Satanás, porque este ano o diabo não vai exceder em maldade o que Deus é em grandeza. Graças seja dada ao nome do Senhor. Vamos nos levantar com essa palavra. Esse ano o diabo em maldade não vai exceder Deus em bondade. Este ano Deus vai ser mais bondoso contigo do que o diabo será maldoso com você. Ele vai se levantar com maldade, mas a bondade de Deus vai repousar sobre você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, é obra do diabo, mas tu não serás atingido, é obra do Senhor. Deixa o diabo ser diabo e Deus ser Deus na tua vida, e você não vai cair. Vamos orar. Quem quer orar comigo? Não esqueça as 3 lições do livro de Jó. Deus é grande e ninguém muda isso. A igreja vai dizer a segunda parte. Deus é grande. Não, a segunda parte só. Eu digo Deus é grande. Deus é grande e ninguém muda isso. O homem é frágil, mas Deus pode mudar isso. O homem é frágil, mas Deus pode mudar isso. O diabo é diabo e nem Deus muda isso. Mas não quer saber. Nem quer saber. Não quer saber. Eu só quero saber de Deus, assim como Jó agiu. Senhor, meu Deus, eu não sei o que o ano nos reserva. Sabemos o que o Senhor nos reserva dentro da tua palavra. Eu não sei as surpresas da vida. Não sei o que o inimigo das nossas almas tem planejado contra alguns dos teus filhos aqui presentes. Mas uma coisa eu sei. Tudo quanto o inimigo intentar contra nós, não vai mudar aquilo que tu és para nós. Tudo quanto o inimigo tentar contra nós, o Senhor pode mudar isso e reverter em nosso favor. Tudo quanto o inimigo puder ser, o Senhor vai permitir que ele seja, porque o Senhor vai se glorificar em cima da maldade, vai se glorificar em cima do acidente, vai se glorificar em cima da doença, vai se glorificar em cima da miséria, vai se glorificar em cima da calamidade, vai se glorificar em cima da má notícia. Glorifica-te na nossa vida, Pai.